Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como que vocês estão? Estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quero deixar uma palavra para nós hoje abençoada, mas de antemão quero pedir para que você curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixe Deus te usar como um instrumento vivo em suas mãos. Amados, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem agido em nossas vidas, pelo cuidado, pelas tuas promessas. Nós te louvamos, ó Pai querido, por todas as coisas. Continue nos abençoando nos dias de hoje, nos dê um dia de paz, gozo e alegria. Abençoe nossos maridos que já saíram ao trabalho, abençoe as mães, donos de casas. Abençoa, Pai querido, aqueles que estão no leito de hospital. Abençoe nossos familiares, amigos, aqueles que têm enfrentado doenças, Pai, que aos olhos não tem cura, mas para o Senhor nada é impossível. Deus, nós cremos na Tua promessa, no Teu cuidado. Continue conosco, o Espírito Santo de Deus. Nos dê um dia de paz, gozo e alegria. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Começou uma chuva aqui, talvez vocês vão escutar aí uns trovões que o Senhor está falando conosco, ó, lá fora. Amados, quero deixar a mensagem hoje, o tema para essa mensagem é: não se esqueça das promessas em Salmos. O texto base está em Salmo 73, versículo 26, que diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Uau, vocês escutaram? Amados, quando o coração desanima, o Salmo 73 ele foi escrito por Asaf, um dos salmistas do Antigo Testamento. Asaf ele era um líder musical da corte de Davi, e os salmos que lhe são atribuídos refletem o pensamento da época, especialmente sobre a prosperidade dos ímpios. Amados, o Salmo 73, em particular, ele expressa a dificuldade do salmista em entender que há prosperidade dos ímpios enquanto os justos sofrem. Quantos de nós vemos situações que as pessoas lá fora, elas estão fora do caminho do Senhor, e muitas vezes a gente vê que elas estão melhor, né, prosperando mais do que os próprios crentes que estão dentro da igreja, louvando e adorando ao nome do Senhor. Muitas vezes chega questionamento a nós o porquê dessas situações serem tão difíceis para nós crentes, mas para o povo ímpio que está lá fora parecem viver melhor do que nós. Mas em Salmo 73, Asaf ele expressa a sua luta interna ao ver a prosperidade dos ímpios, enquanto ele e os fiéis parecem sofrer. Ele quase se desviou, amados, mas então ele percebeu que a prosperidade dos ímpios é passageira e que o verdadeiro tesouro é estar próximo e na presença de Deus. Os Salmos ensina a confiar em Deus mesmo em momentos de injustiça, pois Ele é a nossa porção eterna. O Senhor é aquele que cuida detalhadamente de cada situação. E nós sabemos que é muito melhor estar na presença de Deus do que Ele estar no mundo lá fora. Nós sabemos que, de certa forma, algo pode sobressair, acontecer, e o Senhor Ele vai nos livrar. Então nós sabemos que os ímpios talvez vai chegar lutas até a sua tenda que dificilmente ele vai ter as mãos de Deus para agir sobre ele. Então, amados, nós temos que entender que tem situações que parece comum, né? E o desânimo muitas vezes nos abate quando nós vemos situações como essa. Nós devemos entender, né, que o autor do Salmo 73, o Asaf, ele estava passando por uma crise, vendo que os ímpios eles prosperavam, enquanto ele, fiel, sofria. Quantos de nós passamos pela mesma situação? Mas como todos nós passamos por momentos, né, em que o coração ele desfalece por causa de perdas, frustrações, doenças, e
inesperada, né? Às vezes chega aí uma doença que o médico desengana, fala não tem mais cura, não tem mais jeito, seus dias estão contados, né? Então é uma espera prolongada por promessas. Quantas vezes esperamos anos para que a promessa venha se cumprir em nossas vidas? Então muitas vezes eu já me fiz essa pergunta, né? Já perguntei, Deus, cadê as minhas promessas? Creio que você também passou por momentos que você questionou o Senhor, aonde estão as suas promessas, aonde estão as coisas que o Senhor te prometeu, que até então não aconteceu. Mas, amados, esse contexto do Salmo 73, ele mostra uma luta interna de Asaf. Ele quase tropeçou ao invejar os arrogantes, né? No verso 17, ele entra no santuário e a sua visão muda completamente. Ele lembra que quem Deus é o fim, que Deus é o fim daqueles que vivem sem Ele, né? Nós sabemos que certa vez, ao fim da vida todos vão precisar de Deus um dia. Que você não espere chegar o fim da sua vida para você precisar recorrer a Deus, que você possa buscar Deus continuamente, porque certamente o Senhor te livrará de situações que chegará em sua vida, que você sabe que é só o Senhor. E muitas das vezes os ímpios vão vivendo de festas em festas, bebedice em bebedice, e eles sabem, né, que para alcançar a graça de Deus eles precisam de muito arrependimento, que isso chega certamente na vida de todos nós. Mas chegando no versículo 26, ele declara, mesmo quando tudo falha, Deus, ele era a sua porção e fortaleza. Amados, Asaf, um salmista e levita, ele expressa no Salmo 73 a sua confusão e a dúvida ao contemplar a prosperidade dos ímpios. Ele era inconformado com isso. Enquanto ele se mantinha fiel, ele parecia sofrer muito mais e ser muito mais perseguido. Ele confessa que quase se desviou, tentando abandonar a fé e a justiça de Deus por causa do sucesso dos ímpios. Muitos de nós às vezes vemos aí vidas, né, nas redes sociais, e nós vimos que as pessoas vivem uma vida às vezes cheia de fama, de conquistas, né, de coisas que muitas vezes o próprio crente não consegue com facilidade alcançar tal vida. Mas, no entanto, faz-nos refletir sobre a justiça de Deus. Asaf, ele percebe que a prosperidade dos ímpios é apenas aparente e passageira, enquanto a fé e a confiança de Deus trazem um tesouro, tipo, eterno e inabalável. Amados, ele conclui que a verdadeira felicidade e alegria vem ao estar perto de Deus, a fazer a vontade de Deus e a obediência, mesmo em meio às dificuldades, e que a sua porção eterna e gloriosa não a prosperidade efêmera, mas dos ímpios. Então, Salmo 73, ele é como um lembrete da importância de confiar em Deus quando a vida parece injusta e os ímpios parecem sempre estar melhor, né? Com a vida mais ganha, mais prósperos. A sua mensagem, amados, é de esperança e confiança, ensinando que o verdadeiro tesouro está em estar perto, né, do Espírito Santo, de Deus, e que a justiça e a fidelidade de Deus se revelarão no tempo devido. Amados, Deus, ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Se hoje nós estamos passando por lutas e provações, o Senhor sabe o porquê. Muitas vezes o Senhor precisa nos tratar, o Senhor precisa nos provar, para que chegamos a um nível, né, onde Ele vai nos colocar. Não viveremos em lutas para sempre. Nós sabemos que a fidelidade do Senhor, ela é eterna, e Deus tem algo preparado para cada um dos seus filhos. As promessas de Deus, elas não estão presas às circunstâncias, elas são sustentadas pela fidelidade de Deus. O Senhor, ele continua sendo fiel desde antigamente até os dias de hoje. Então, as promessas em Salmos que não podemos esquecer, nós temos que lembrar,
Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por fim, Salmo 121:4. Não dormirá o guarda de Israel. Anote essas promessas, amados. Cultive isso, profira isso na sua vida todos os dias. As promessas, elas têm que ser anotadas no nosso coração. Elas são âncoras para os dias difíceis. Foque em seus dias difíceis nessas passagens que eu acabei de citar para você. E não se esqueça, a palavra de Deus é a sua herança. Quando Asaf diz que Deus é a sua herança, ele está dizendo, mesmo que tudo falte, eu tenho o que é mais importante, eu tenho a ti, o Senhor. Em tudo que mede vitória por coisas materiais, Deus nos lembra, a maior promessa é a sua presença. Amados, como nós podemos lembrar das promessas? Deus, ele nos dá instruções práticas, né, diariamente. Que nós possamos ler os salmos diariamente. Elas são remédios para nossas almas. Nós devemos escrever versículos. Esses dias eu fiz uma mentoria, aonde a pastora dizia, profetiza isso na sua vida. Escreva versículos. Se o inimigo fala assim, você é incapaz, você não consegue, coloca, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Escreva versículos que contradizem ao seu pensamento ou o que as pessoas pensam e falam ao seu respeito. Ore declarando as promessas. Transforme a palavra em oração. Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. É assim que nós devemos fazer. Orar lembrando das promessas de Deus em nossas vidas. Senhor, o Senhor disse que nada, que nenhum mal, chegará à nossa tenda. E profira isso, nenhum mal, nem praga alguma vai chegar à minha tenda. Ore, declare isso na sua vida. E testemunhe, sempre que você tiver a oportunidade, compartilhe com os outros o que Deus já cumpriu em sua vida. Deixe Deus te usar como um canal um instrumento nas mãos dele. Fale para as pessoas o que Deus já fez, as maravilhas que você já viveu. Caminhando com Cristo, Deus ele nunca falhou e ele nunca falhará. Eu tenho certeza que você tem aí um testemunho vivo e eficaz para edificar vidas de pessoas que estão passando pelo mesmo problema que o seu. E não viva pelo que sente, viva pelo que Deus disse. Você é a menina dos meus olhos. Se Deus disse, você é. E a conclusão que eu quero dizer, reforce sempre, quando o coração desfalece, Deus ele continua sendo a sua força. Convide, as pessoas que estão ao seu redor a entregar os seus caminhos ao Senhor. Que toda área onde eles sentem que estão fracos e desanimados, o Senhor pode fortalecer. Faça sempre que você estiver junto de alguém que está passando por uma luta, faça uma oração e faça um apelo. Se essa pessoa não conhece a Cristo, lembre-se dela que ela pode confiar no Senhor e ter uma vida renovada com Cristo, que ela pode renovar a fé dela diante de Cristo e voltar, se alguém é afastado, que alguém volte para os caminhos do Senhor. Amados, seja bênção na vida do seu próximo, seja bênção na vida de uma pessoa, até mesmo que seja ímpia. Fale do amor de Cristo, fale das promessas de Deus para essa vida também, porque são vidas que precisam conhecer ao Senhor verdadeiramente. Hoje, amados, escolha lembrar, escolha confiar. As promessas de Deus, ela não tem prazo de validade, ela se cumpre de tempo a tempo. O Senhor, ele tem bênçãos reservado para cada um de nós. Não deixe em momento nenhum de pegar a palavra e de confiar às pessoas
uma palavra certa, uma palavra de fé, de confiança, de ousadia para o teu próximo. Então, não se entristeça, não esmureça se caso você ver que os ímpios estão prosperando e que você ainda não conseguiu chegar, talvez aonde você queria. Creia que Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas e o tempo de Deus vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Essa palavra que eu deixo para nós hoje, peço para você que curta, comenta e compartilha. Seja a boca de Deus, deixa Deus te usar com poder e autoridade e que essa mensagem ela voe mais longe. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus.